Bom, falando aqui um pouquinho da Matchmaking Brasil, então, como eu havia comentado, a Matchmaking foi a empresa selecionada para fazer esses agendamentos, né? E, consequentemente, nós temos aí 4 eixos principais: o agro, meio ambiente, inovação e novas tecnologias. Temos aí, além de mim, uma equipe de outros 5 colegas, né? Então somos 6 no total. Eu tenho aí uma ampla experiência internacional, com temáticas ligadas à academia e também atividades profissionais múltiplas, né? Então tanto aqui no Brasil como fora. E o Pedro, Pedro, se você puder falar um pouquinho sobre você. Bom dia novamente, Cristiano. Bom Aqui dia. na Matchmaking eu sou consultor internacional. Explicando assim brevemente o que é meu trabalho é estudar os mercados. Mais especificamente o mercado árabe, que é o mercado que a gente tem em questão agora. O meu trabalho é entender como que funciona o mercado dos Emirados Árabes Unidos, como que funciona o mercado árabe no geral, para depois a gente pegar estudo de informação e falar, olha, o que a gente faz com isso agora? Então, eu trabalho nessas duas partes, que é a inteligência de mercado e colocar a mão na massa mesmo, que é conhecer as empresas, conhecer os players que a gente pode trazer, quais contatos a gente pode fazer e de que forma a gente pode aproveitar as oportunidades no mercado árabe. Bem resumidamente, isso é que eu faço e que eu gosto de fazer bastante. Maravilha. E aí, consequentemente, eu posso dizer que o nosso foco, dentro desses 4 temas que eu havia te comentado, tem aí muito a ver com relações institucionais, governamentais e internacionais. Então, trabalhando temáticas ligadas aí a acesso a mercados internacionais, discussão sobre políticas públicas que estão em fase de implementação e também atividades de mentoria, startups e pequenas e médias empresas nesse processo de internacionalização. Então, já fizemos bastante coisa fora do Brasil, então já tivemos realizando atividades em todos os continentes, algumas coisas com parceiros locais, mas de alguma forma ou de outra nós estivemos envolvidos em atividades em todos esses pontos azuis. Temos feito aí uma série de atividades também relacionadas a consultorias, cursos também, cursos executivos de curta duração em universidades estrangeiras, a Universidade de Paris, Genebra e outros, além de outras atividades como feiras internacionais. Tá? E o mês de fevereiro foi um mês de bastante trabalho, então estivemos realizando aí, como havia comentado, essa missão do Jovem Exportador, que foi para Portugal. E, além disso, fizemos aí também algumas outras atividades envolvendo representantes do governo de Bangladesh que estiveram, foram 2 comitivas, uma que foi para Genebra e Suíça, Genebra na Suíça e Paris na França, e uma outra comitiva que foi para a Espanha. E eu também tive a oportunidade de ingressar numa comitiva que foi organizada pela CNA, que foi para os Emirados Árabes e Arábia Saudita. Então, realmente, desde que começou o corona, temos feito aí várias atividades com outros parceiros, vários eventos online. Então, inclusive, hoje à tarde, às 14 horas, vai ter aí um evento que está sendo organizado pelo Jovem Exportador para falar sobre as oportunidades e o processo de negociação com os árabes, né, de como é que funciona, etc. E nós estamos também em fase de implementação de um escritório em Berlim, justamente para facilitar esse processo de acesso a mercados internacionais, para facilitar esse processo das empresas brasileiras que estão querendo acessar o mercado europeu. Então, de repente, pode ser uma oportunidade também a ser pensada. E aí, falando sobre o Oriente Médio, então, realmente, é sempre importante comentar aí um pouquinho sobre o PIB per capita dos Emirados Árabes e comparando ele com o Brasil. Então, apesar dos dados serem já um pouco antigos, de 2017, esses são os mais atuais que eu obtive recentemente. Então, a gente vê aqui que o Brasil tem um PIB per capita de aproximadamente $15 mil, enquanto que nos Emirados Árabes isso é $68 mil. Né? Então, realmente é 4 vezes maior do que o do Brasil. Né? E quando a gente olha a questão das oportunidades comerciais, é importante verificar a questão dos serviços e da indústria, o quanto que isso é importante para o país, e a necessidade de
trabalhar a questão da importação de produtos, principalmente agrícolas, uma vez que eles não são consumidos, não são produzidos em larga escala no país devido ao deserto, né? E aí a gente verifica aí quais são os produtos, né? Então, petróleo e gás ainda continuam tendo aí uma relevância bastante significativa, mas a parte da importação de alimentos pode ser observada como sendo um fator predominante, né? Mas também abre aí oportunidades para outros segmentos também. Então, desde a questão do corona, foi discutida aí a questão da digitalização de serviços, e isso já foi divulgado pelo governo dos Emirados Árabes como sendo o próximo principal enfoque que o país vai estar dando. E isso abre também oportunidades comerciais também. Então, por que não vender açaí online, né? Isso também é uma possibilidade, né? Então, falando aí um pouquinho sobre os Emirados Árabes, é um país realmente bem interessante, e esse processo da AGE é um processo gamificado justamente para viabilizar o pagamento de subsídios para que aquelas empresas que forem mais bem beneficiadas nesse processo de gamificação possam viajar a custo quase zero, né? Então, realmente é uma oportunidade incrível que se apresenta aí e que realmente é uma oportunidade magnífica. Então, falando aí um pouquinho da agenda, a agenda está sendo prevista tendo aí algumas características específicas. Então, em laranja, você pode ver que aí tem aí a viagem um pouquinho antecipada do Instituto para poder fazer aí o meio de campo com algumas instituições lá dos Emirados Árabes. E aí a comitiva chega no dia 18 para poder estabelecer aí a agenda específica, né? E em azul, vamos fazer um desmembramento da agenda para dar maior ênfase àquelas empresas que estão interessadas em um segmento ou em outro. Então, comentando mais detalhadamente, então, no dia 17 seriam essas reuniões institucionais que seriam realizadas pelo Instituto Jovem Exportador, antes da chegada da comitiva. Então, realmente é uma coisa bem interessante, porque a intenção é fazer um evento com jornalistas para poder fazer aí a divulgação sobre o que é Brasil, quais são as expectativas das empresas que estão para chegar. E aí, quando a comitiva chega, o primeiro dia seria realmente de reconhecimento, de descansar um pouco por causa do fuso horário, que são de mais 7 horas de fuso horário, e também conhecer um pouquinho da realidade dos Emirados Árabes, tá? Então, é uma oportunidade também de visitar o supermercado. Então, aqui eu trago algumas fotos de um supermercado que eu visitei em fevereiro. Então, é bastante interessante ver que todos esses produtos estão sendo comercializados de forma desidratada. Então, aqui temos frutas exóticas na foto à esquerda, né? Então, banana, maçã, abacaxi, mamão, isso vendido como chips. Temos também até, inclusive, algumas coisas mais inusitadas, como, por exemplo, o brócolis desidratado, e até esse outro que esqueci o nome, que é quiabo. O quiabo que também é comercializado de forma desidratada para ser comido como chips. E até mesmo cebola. Então, abre-se aí algumas oportunidades para o mercado brasileiro, porque é claro que no Brasil é tudo vendido in natura, né? Mas, de repente, por que não pensar em algumas outras oportunidades específicas, né? Então, aqui eu também trago aí algumas fotos de um supermercado. Aqui, no caso, foi uma visita à Arábia Saudita, no país ao lado dos Emirados Árabes, mas nos Emirados Árabes não é muito diferente do que vemos aqui. Então, realmente, existe aí uma organização significativa, muitas vezes comparada aí com o Brasil, e também alguns outros produtos e algumas iniciativas bem interessantes. Então, aqui, por exemplo, existe a comercialização de pizzas, né, no supermercado, e no próprio supermercado eles assam a sua pizza para você comer lá, se for o caso. Então, isso é uma coisa bem interessante que eu não vejo acontecendo em muitos supermercados aqui no Brasil, né? E aí, no dia seguinte, a gente está sugerindo fazer uma viagem para o deserto, para conhecer um pouquinho do que é o deserto, né? Então, existe aí algumas possibilidades. Isso seria no sábado, justamente para poder
finalizar esse processo de descanso, né? É importante comentar que o sábado e o domingo nosso seria o equivalente à sexta e o sábado nos Emirados Árabes. Então, isso significa que o domingo é um dia de trabalho normal. Então, no dia 21, que é um domingo, começa de fato a agenda de reuniões. Então, a intenção é ter aí atividades com a Câmara de Comércio, e também é nesse dia que vai começar a GoFood, que é a Feira de Alimentos e Bebidas. A proposta é de nós termos também um stand na feira de GoFood, mas não necessariamente os empresários precisam ficar na feira. A intenção é fazer com que os empresários estejam tendo aí essa série de reuniões externas, e aí a equipe da Matchmaking vai estar no stand, servindo aí de ponte para os contatos que estiverem sendo realizados. Então, a ideia é termos aí informações detalhadas de todas as empresas que vão participar da comitiva e, consequentemente, à medida que vão surgindo interessados em marcar alguma reunião específica, faríamos isso para poder viabilizar aí oportunidades comerciais na feira. Então, a feira é uma feira extremamente interessante, gigante, tem pavilhão da Apex também, são vários pavilhões, aqui na foto tem aí o pavilhão número 9, e como você pode ver, ela está logo atrás dessa fileira de prédios. Essa fileira de prédios é na Sheikh Zayed Road, que seria o equivalente à Avenida Paulista, né? A principal e mais conhecida avenida de Dubai, apesar que existem outras da mesma forma como São Paulo, como a Berrini, etc., mas aqui percebe-se o quanto que é perto as instalações da feira em relação a essa principal avenida, que inclusive hoje tem metrô e tudo mais. Então, no dia 23 de fevereiro, a intenção é fazer aí uma reunião com empresas brasileiras que vão participar das atividades locais, né, já estão aí no mercado, e, consequentemente, ser um bate-papo, uma troca de informações sobre as experiências dessas empresas que estão já nos Emirados Árabes e quais são as suas percepções em relação à cultura, à religião e todos os aspectos que permeiam essas discussões do âmbito internacional. Tá? E aí, no dia seguinte, no dia 24, a intenção é fazer aí a divisão da comitiva, tendo aí uma parte da comitiva que são mais as startups, as novas empresas como a sua, ter aí um lado mais voltado para uma agenda de empreendedorismo e startups, e a segunda comitiva tendo aí uma agenda mais direcionada a questões que estão já no dia a dia da empresa. Então, consequentemente, a intenção de fazer uma visita ao Porto de Javza para poder fazer aí conhecer o que é, como é que funciona o Porto dos Emirados Árabes e também as áreas de livre comércio. No último dia, no dia 25, a intenção é novamente termos esses dois enfoques. Então, a comitiva número 1 vai para reuniões específicas à Expo 2020, que traz questões ligadas à mobilidade urbana, sustentabilidade e inovação. E a segunda comitiva fazer uma visita a um produtor rural. Então, sim, se produz nos Emirados Árabes bastante coisa, e com excelente qualidade, e isso pode ser até um case para as empresas do agro para poder conhecer as oportunidades em relação à produção em pleno deserto, né? Então, quais são as técnicas adotadas para se produzir tão bem em pleno deserto, né? E, consequentemente, essa é a ideia, justamente para poder ter uma visão mais macro. E aqui os mirtilos, é importante comentar, é a primeira vez que eles estão produzindo mirtilos nos Emirados Árabes. É um case de sucesso, eles estão tendo aí um resultado bastante positivo, acima do esperado. E isso, inclusive, é uma temática que está sendo abordada aqui no Brasil quanto à questão de produção de mirtilos aqui no país. Então, é uma oportunidade interessante de ser observada. E aí, no dia 26, eu retorno para o país, para o Brasil, né, para poder fechar aí a agenda. Então, nesse dia, realmente, não tem muitas reuniões.
justamente para facilitar aí o descanso um pouquinho antes do retorno ao Brasil. Bom, é isso.